Você já imaginou caminhar por ruas completamente vazias, onde o vento sopra entre prédios silenciosos e a única coisa que resta são vestígios de vidas que desapareceram sem explicação? Casas com pratos ainda sobre a mesa, brinquedos esquecidos no chão, calendários marcando um dia que nunca chegou? Pois é. Hoje, você vai conhecer as cidades abandonadas mais misteriosas do planeta. Lugares que um dia foram cheios de vida, mas que hoje guardam segredos que desafiam o tempo e a lógica. Mas se você é curioso e adora histórias que dão aquele friozinho na espinha, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque esse vídeo vai te levar para um tour pelo lado mais enigmático do nosso mundo. Pripyat, Ucrânia. A cidade que parou no tempo. A primeira parada não poderia ser outra. Pripyat, a cidade fantasma mais famosa do mundo. Fundada em 1970, ela foi o lar dos trabalhadores da usina nuclear de Chernobyl. Tudo ia bem. Escolas, parques, casamentos, risadas, até o dia 26 de abril de 1986. Uma explosão, uma nuvem radioativa e o silêncio. Os moradores foram evacuados em poucas horas, levando apenas o que podiam carregar. Disseram que voltariam em alguns dias, mas nunca mais voltaram. Hoje, o parque de diversões, inaugurado 5 dias antes da tragédia, ainda está lá. A roda gigante enferrujada, os carrinhos de bate-bate cobertos de musgo. A cidade parece congelada no tempo. Mas o mais assustador? Há relatos de turistas que dizem ouvir risadas infantis ecoando entre os escombros, principalmente nas noites de vento forte. Coincidência ou algo mais? Hashima, Japão. A Ilha Proibida. No Japão existe uma ilha que mais parece um cenário de filme pós-apocalíptico. Hashima, ou como ficou conhecida, Gunkanjima, a Ilha do Navio de Guerra. Durante décadas, ela foi um centro de mineração de carvão. Milhares de pessoas viviam ali, em prédios gigantescos que hoje estão em ruínas. Mas em 1974, o carvão acabou. E Hashima foi deixada para trás, literalmente do dia para a noite. As janelas quebradas, os corredores escuros e o som do mar batendo nas paredes criam uma atmosfera quase surreal. Curiosidade. O lugar ficou tão famoso que serviu de cenário para o filme 007, Operação Skyfall. Hoje é um patrimônio mundial, mas só partes da ilha podem ser visitadas. Dizem que quem se arrisca a explorar o interior dos prédios ouve passos e vozes em japonês ecoando entre os andares vazios. Kolmanskop, Namíbia. Engolida pelo deserto. Imagine uma cidade sendo devorada pela areia. É exatamente o que aconteceu com Kolmanskop, no meio do deserto da Namíbia. No início do século XX, a cidade era um verdadeiro paraíso dos caçadores de diamantes. Mansões, teatros, até pista de boliche. Mas quando as pedras preciosas começaram a acabar, as pessoas foram embora. Hoje, as dunas invadiram as casas. Portas soterradas, janelas cobertas por areia. Parece que o deserto resolveu reclamar o que era dele por direito. O mais curioso? Em dias de vento, o som das partículas batendo nas paredes lembra o murmúrio de vozes distantes. Os guias locais juram que é o som dos antigos mineradores, ainda procurando seus diamantes perdidos. Centralia, Estados Unidos. O inferno que nunca apaga. Em 1962, um incêndio começou numa mina de carvão subterrânea, em Centralia, Pensilvânia. O fogo se espalhou rapidamente e nunca mais parou. Até hoje, o subsolo da cidade queima. Gases tóxicos, rachaduras no asfalto e fumaça saindo do chão transformaram Centralia em um lugar amaldiçoado. Os poucos moradores que insistiram em ficar foram obrigados a sair nos anos 90. Hoje, restam apenas ruínas e estradas cobertas por grafites. Curiosidade: o filme Silent Hill foi inspirado em Centralia. E tem mais. Especialistas dizem que o fogo ainda pode continuar queimando por mais de 200 anos.
um verdadeiro inferno debaixo da terra. Oradour-sur-Glane, França. O vilarejo congelado pelo horror. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma tropa nazista invadiu o pequeno vilarejo francês de Oradour-sur-Glane. Em poucas horas, 642 pessoas foram mortas. Ninguém sobreviveu. Depois do massacre, o governo francês decidiu não reconstruir o vilarejo. Hoje, ele é mantido exatamente como foi encontrado. Bicicletas enferrujadas, carros queimados, roupas ainda penduradas nos varais. Um memorial do terror humano. Turistas relatam uma sensação estranha ao entrar ali, como se o tempo tivesse parado, como se as vítimas ainda estivessem observando, silenciosamente, cada visitante que pisa nas ruínas. Craco, Itália. A cidade que desabou sobre si mesma. Craco parece um castelo medieval, erguido no alto de uma colina. Mas a beleza esconde tragédia. Durante séculos, foi um vilarejo vibrante. Até que deslizamentos de terra e terremotos começaram a engolir as casas uma a uma. Nos anos 1960, os moradores foram evacuados e Craco virou uma cidade fantasma. Curiosidade: por ser incrivelmente preservada, ela foi usada como cenário de filmes como A Paixão de Cristo. Hoje, as ruínas parecem observar o vale lá embaixo, como se esperassem o retorno de alguém que nunca mais virá. Varocha, Chipre. O paraíso que virou prisão. Imagine uma praia paradisíaca, hotéis luxuosos e turistas do mundo inteiro. Esse era Varocha, nos anos 70. Mas durante a invasão turca em 1974, o local foi cercado militarmente e evacuado às pressas. As malas ficaram, os carros ainda estacionados, vitrines cheias. Mas ninguém voltou. Durante décadas, Varocha ficou interditada, como se o tempo tivesse congelado. Recentemente, parte da cidade foi reaberta, mas muitos dizem que há algo perturbador naquele lugar. Relatos de luzes piscando sozinhas à noite e músicas tocando em rádios abandonados. Sozinhos. Kayakoi, Turquia, o eco das vozes gregas, antigamente chamada de Levice. Essa vila grega na Turquia foi abandonada após a troca de populações entre os dois países, em 1923. Mais de 10.000 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Hoje, as ruínas das igrejas e casas de pedra formam uma paisagem triste e misteriosa. Mas o mais curioso é que, segundo moradores das vilas vizinhas, ao cair da noite, é possível ouvir cânticos vindos das igrejas vazias. Os arqueólogos dizem que é apenas o vento, mas os locais têm outra teoria. São as vozes daqueles que nunca aceitaram ter sido arrancados de sua terra. Kadikhchan, Rússia, o frio que matou uma cidade construída por prisioneiros soviéticos durante a Segunda Guerra. Kadikhchan era uma cidade mineira isolada na Sibéria. Com o colapso da União Soviética, os empregos sumiram e um acidente em uma das minas matou dezenas de trabalhadores. O governo evacuou todos. Hoje, o que restou são blocos de concreto destruídos pelo frio, bonecos infantis congelados nas janelas e o som do vento cortando as ruas. A temperatura chega a 50 degrees e ninguém ousa passar a noite por lá. Bode, Estados Unidos, o velho oeste amaldiçoado. Por fim, Bode, uma antiga cidade do ouro na Califórnia. No auge, mais de 10.000 pessoas viviam ali. Mas quando o ouro acabou, a cidade também morreu. Hoje, é um museu a céu aberto, mantido em estado de decadência controlada. Mas há quem diga que Bode é amaldiçoada. Visitantes que tentam levar lembranças, uma pedra, um prego, uma fotografia, dizem sofrer acidentes inexplicáveis ao voltar para casa. O museu recebe todo ano dezenas de pacotes anônimos com objetos devolvidos, acompanhados de cartas pedindo perdão. E aí, qual dessas cidades você teria coragem de visitar? Você acredita que lugares assim realmente guardam energia das pessoas que viveram ali? Deixa aqui nos comentários qual dessas histórias mais te impressionou. E claro, se curtiu o vídeo,
Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos mistérios do canal. Afinal, o mundo está cheio de cidades que o tempo esqueceu, mas os segredos, esses continuam vivos. Até o próximo vídeo.